Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 3 de abril. Título: Ajuda sobrenatural quando você não sabe onde buscar ajuda. Texto base, Lucas capítulo 22, verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Nunca me esquecerei de quando, anos atrás, o nosso ministério esteve sob grande ataque. Sem nenhum motivo que pudéssemos explicar logicamente, as doações financeiras de nossos parceiros pareceram secar e diminuir durante vários meses. Com essa seca se estendendo durante tanto tempo, nossa situação se tornou tão séria que eu não sabia como pagaríamos nossas transmissões de televisão que cobriam toda a extinta União Soviética. Era hora de pagar as contas e eu não tinha o dinheiro. Enquanto atravessava a cidade de Moscou naquela fria noite de inverno, eu me sentia enfraquecido por dentro pela pressão que vinha sentindo. Parei na Praça Vermelha, encostei-me a uma grade e literalmente chorei, sem me importar com as pessoas que passavam por mim. Eu me sentia muito frustrado por não saber o que fazer. Nós havíamos esgotado tudo que tínhamos para manter aquelas transações no ar. Milhões de pessoas assistiam aos nossos programas de televisão e aquelas almas famintas dependiam de nós. Deus me encarregou de levar a sua palavra àquelas nações anteriormente soviéticas e eu levei essa responsabilidade a sério. Porém, em virtude de nossas finanças terem diminuído, eu me encontrava em uma situação extremamente difícil. Depois de andar de metrô durante várias horas, enquanto tentava ordenar meus pensamentos, senti-me afundando mais ainda em uma sensação de desespero. A realidade era que, se algo não acontecesse para mudar rapidamente a situação, eu teria de cancelar o nosso programa e todos aqueles milhões que esperavam por ele a cada semana perderiam o ensino da palavra de Deus. Eu acabara de sair do metrô, a caminho da reunião na emissora de TV, quando me encostei naquela grade da Praça Vermelha e chorei diante do Senhor. Eu me sentia tão solitário, tão encurralado, tão incapaz de resolver o meu problema. Não parecia haver alguém que eu pudesse chamar ou a quem recorrer que pudesse ser capaz de compreender a dimensão daquilo com que eu estava lidando no reino espiritual naquela noite. Eu clamei: Senhor, por que isso aconteceu? Há um motivo para os nossos apoiadores interromperem temporariamente o seu apoio? Fizemos alguma coisa que abriu uma porta para o diabo destruir as nossas finanças? Por favor, diga-me o que devo fazer neste momento sobre essa situação. E quanto aos milhões de pessoas que estão esperando pela tua palavra? Nós simplesmente desaparecemos da televisão, deixando-os sem saber o que aconteceu? De repente, senti como uma força divina tivesse entrado em mim. Força e coragem inundaram minha alma. Eu sabia que Deus estava me tocando, me dando um novo impulso sobrenatural de coragem e fé para enfrentar aquele momento de maneira vitoriosa. Em poucos minutos, minhas lágrimas desapareceram, meu desespero desapareceu e comecei a comemorar a vitória. Embora eu ainda não tivesse o dinheiro em mãos para cobrir todas as contas da televisão, eu sabia que a batalha havia sido vencida no espírito. Aconteceu que o dinheiro não veio todo de uma só vez, mas a torneira havia sido aberta novamente e as doações de nossos parceiros começaram a voltar ao ministério. Agradeço a Deus pela ajuda sobrenatural que ele me deu naquela noite. Você já teve um momento em que se sentiu solitário no desafio que estava enfrentando?
Jesus deve ter se sentido assim na noite de sua traição. Ele pediu aos discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que ficassem ao lado e orassem com ele naquelas últimas horas. Porém, toda vez em que ele voltou para falar com os três homens, eles estavam dormindo. Jesus estava enfrentando uma grande batalha espiritual e extrema pressão naquela noite. Era por isso que ele queria que seus discípulos mais próximos o ajudassem em oração. Entretanto, naquela noite, eles não foram fiéis. Porém, quando Jesus não encontrou ninguém para ficar com ele em seu momento de necessidade, Deus providenciou ajuda sobrenatural. Lucas 22, verso 43 diz: Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. Essa força sobrenatural compensou a falta de apoio dos seus três discípulos mais próximos. Ao escrever que o anjo o confortava, Lucas usa a palavra grega enishuol. Ela é composta das palavras em e ishuos. A palavra em significa dentro e a palavra ishuos significa poder ou força. Normalmente, nos tempos do Novo Testamento, a palavra ishuos era usada para denotar homens com grandes habilidades musculares, semelhantes aos fisiculturistas do mundo de hoje. Porém, quando combinadas em e issues, originam uma nova palavra que significa transmitir força, capacitar alguém, encher alguém com energia ou dar a alguém uma vitalidade renovada. Uma pessoa pode estar se sentindo exausta e esgotada, mas, de repente, recebe uma explosão de energia tão poderosa que é instantaneamente recarregada. Agora, ela está pronta para se levantar, enfrentar e voltar a seguir seu caminho. Isso significa que quando Jesus não pôde depender de seus discípulos e amigos em seu momento de necessidade, Deus providenciou um anjo que transmitiu força, capacitou e recarregou Jesus, renovando a sua vitalidade com a força necessária para enfrentar vitoriosamente o momento mais difícil de sua vida. Após ser energizado, Jesus estava pronto para enfrentar a cruz. Ele despertou seus discípulos e disse: Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Marcos 14, 42. Talvez tenha havido em sua vida um tempo em que você sentiu-se encurralado e sozinho. Talvez você tenha pensado que os seus amigos iriam ajudá-lo, mas agora você sente que eles o decepcionaram no momento em que você realmente precisava deles. Não deixe o desespero assumir o controle. Seus amigos podem ter dormido em serviço, mas Deus não. Ele está absolutamente empenhado em ver você atravessar a situação que está enfrentando nesse momento. E, se for necessário, ele providenciará a ajuda sobrenatural para recarregá-lo e mantê-lo seguindo em frente a todo vapor. Você poderá ser tentado a se sentir isolado e solitário, mas se os olhos do seu espírito forem abertos durante um simples momento, você verá que não está sozinho. Ele está envolvendo com o poder do Espírito Santo, anjos e tudo mais que seja necessário para mantê-lo avançando. Então, lembre-se de que, independente da batalha ou situação específica que você está enfrentando na vida, Deus sempre virá em seu auxílio. Se ninguém mais for fiel, Deus providenciará para que você receba a força e o poder que necessita para ser vitorioso em todas as circunstâncias. Você recebe a ajuda sobrenatural hoje. Minha oração para hoje. Senhor, agradeço por essa tua palavra que falou tão diretamente à minha vida hoje.
É verdade que eu me sinto muito sozinho e encurralado na situação que estou enfrentando neste momento. Não sei o que fazer, que passo dar, o que dizer ou para onde ir. Tentei entregar o problema a ti, mas de algum modo continuei a carregar parte da carga sozinho e ela está começando a me esmagar. Agora mesmo, nesse exato momento, estou lançando todo o peso do meu fardo e minhas preocupações em teus enormes ombros. Agradeço-te por tirar este fardo de mim e por me encher com a força que necessito para prosseguir neste momento da minha vida. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que Deus está empenhado em me tirar da situação que estou enfrentando neste momento. Ele está provendo toda a ajuda sobrenatural que necessito para ser recarregado e me manter avançando a todo vapor. Embora seja tentado a me sentir isolado e solitário, eu não estou sozinho. Deus está me enchendo de poder. Ele está me cercando de anjos e está pronto a me fornecer tudo o mais que eu necessito para continuar avançando, para cumprir a sua vontade para a minha vida. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você consegue se lembrar de algumas situações muito dramáticas em sua vida em que se sentiu preso, como se não houvesse saída, mas de repente o Senhor o encheu de força e o levou à vitória? 2. Você consegue pensar em 2 vezes de sua vida em que estava absolutamente ciente de que Deus o estava enchendo sobrenaturalmente com a força espiritual que você necessitava para aquele exato momento? Em caso afirmativo, por que não dedica alguns minutos a escrever essas memórias e pensar sobre a fidelidade de Deus para com você? Número 3. Houve alguma situação específica em sua vida quando percebeu a presença de anjos em ação, ministrando em seu benefício? Sejam abençoados na prática da palavra.